Graça e paz, como é que você está? Eu espero que esteja muito bem. Seja bem-vindo para mais um encontro, não comigo, mas com o Senhor Jesus. E o encontro dessa noite que você vai ter com Ele, sobre a sua palavra, tem como tema a fé que alegra Jesus. Esse vai ser o tema da mensagem de Jesus para você nessa noite. Qual é a fé que alegra o Senhor? E para isso, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Uma passagem muito conhecida, onde está escrito sobre a cura do servo de um centurião. Está escrito o seguinte, Mateus 8, versículos 5 ao 13. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E digo a este homem, vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Amém? Pai, eu te peço nesse momento, eu oro pelas pessoas que estiverem me escutando nesse momento, que estiverem me vendo nesse momento, que a tua palavra não volte vazia, que a tua palavra venha a ser gravada no coração dessa pessoa, que a tua palavra venha a ser marcada na mente dessa pessoa, que ela venha a compreender o que o Senhor Jesus quer falar através de mim nessa mensagem, Pai. O que o Senhor quer nos ensinar através dessa mensagem. Que seja algo transformador, que não seja mais um vídeo a ser assistido, mas que seja algo que vai transformar de dentro para fora. É o que eu oro no teu santo nome. Amém. Esta passagem, para a gente começar a refletir dentro dela, ela é uma passagem muito conhecida, uma cura bastante conhecida no ambiente cristão, entre quem compartilha da mensagem de Jesus. E só que há um ponto a ser descrito nessa forma, dessa passagem, o quanto ela é explicativa e a divergência entre pontos bem específicos ali. Como, por exemplo, diferente povo. No caso, Jesus e os judeus contra o centurião do povo romano. Ou seja, diferentes povos. E naquele momento, o centurião de um povo, o povo romano, indo atrás de Jesus em busca de uma cura, algo que só Jesus poderia oferecer para ele. Uma cura que só aquele judeu poderia oferecer para ele. Olha só que incrível o quanto é poderosa a mensagem de Jesus. O quanto é grandioso o que Jesus fez enquanto estava na terra. Pois diferentes povos, até mesmo os romanos, que comandavam tudo por ali, que batiam nos judeus, que cobravam impostos, que crucificavam muitos, este centurião foi até Jesus em busca de uma cura que ele precisava. Uma cura que só Jesus podia dar. E essa cura essa situação serviu como um exemplo de fé para nós hoje. Serve como um exemplo de fé para mim e para você hoje. É possível Jesus manifestar a sua presença, a cura que só Ele pode fazer, através de uma necessidade? Um pedido assim pode manifestar a verdadeira fé genuína? Só que a questão que nós precisamos ressaltar aqui é que a fé
do centurião alegrou Jesus. A palavra diz que Jesus ficou maravilhado com o que tinha escutado. Então você percebe que mesmo essa questão de diferente povo, de um romano para judeu, de um gentio para um judeu, a fé foi tão grandiosa que maravilhou o Senhor, que bastou apenas uma palavra para que a cura acontecesse. Uma palavra apenas de Jesus era suficiente para ele. E nós podemos pensar sobre isso agora. Pode alguém não conhecer Jesus, não ter falado com ele, não ter contato com ele, não ter um relacionamento com ele, ter uma fé assim? É possível isso acontecer? Certamente é. Certamente é possível. Mas a verdade é que o centurião sabia quem era Jesus. Só que ele não sabia o tamanho da própria fé. Ele não tinha noção do tamanho da sua própria fé, que maravilhou o próprio Senhor, o próprio Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que o Senhor quer falar para o teu coração. Você pode não conhecer Jesus ainda hoje. Você pode ouvir sobre Jesus, saber quem Ele é, saber o que Ele fez, faz, os seus milagres, o que Ele fez quando passou por aqui na terra, mas pode não ter tido nenhum contato direto com Ele. Mas mesmo assim, existe uma fé dentro do teu coração, esperando para ser manifesta. E essa fé é grandiosa, essa fé vai deixar o Senhor maravilhado. Essa fé vai alegrar o Senhor Jesus. Então, mesmo que você não o conheça, esteja disposto hoje para ouvir a mensagem dele e descobrir que dentro de você tem uma fé gigante, tem uma fé poderosa. No versículo 6, surpreende o centurião. Jesus surpreende o centurião. Ele estava entrando em Cafarnaum e veio até ele, esse centurião, implorando, dizendo: Senhor, o meu servo está em casa doente. Ele está paralisado, gravemente atormentado, ele está muito mal. Só que, sabe o que surpreende esse centurião? A prontidão de Jesus, que é descrito no versículo 7. E Jesus lhe disse na mesma hora: eu irei e o curarei. Eu vou lá e vou curar ele. E olha só, isso constrange o centurião. E para a gente entrar num contexto histórico, compreender por que constrangeu, por que surpreendeu esse centurião, é porque a lei da época do judeu, ele não poderia se misturar com outros povos. É descrito em Atos, capítulos 10, versículo 28. Atos, capítulos 10, versículo 28. Pedro está falando naquela situação, em Atos. E ele diz lá que vocês muito bem sabem que a lei nos diz que nós não podemos nos misturar com os gentios, nem mesmo nos associar com ele. Mas Deus, ele segue na sequência em Atos lá. Ele diz bem assim: mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impróprio ou impuro. Não existe isso. Então, por isso que o centurião ficou constrangido. Por isso que o centurião ficou tão surpreso com a prontidão de Jesus para manifestar a cura, para ir lá e ir curar. A graça sempre se sobressai sobre a lei. A graça de Jesus, ela é muito maior do que a lei, do que qualquer lei que possa existir. A graça de Jesus, ela alcança. E o que nós conseguimos compreender com isso, o que eu quero declarar sobre a sua vida em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, é que ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado por Jesus. Ele vai e vai curar. Ninguém é tão mal assim que não possa ser alcançado por Jesus. Ele vai e vai transformar. Ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado por Jesus. Ele vai e ele vai perdoar. Ele vai renovar essa pessoa. E assim é conosco. Por isso que causa uma surpresa, e pode causar uma surpresa em você, independente de quem você seja. Independente de como você se julga, de como você se reconhece, o Senhor Jesus, Ele vai. E Ele vai ao teu encontro para manifestar quem Ele é. E Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele traz a cura, Ele traz a vida e vida em abundância. Esse é o Senhor Jesus.
Ninguém é tão ruim assim que não possa ser alcançado pelo Senhor. Confie nisso. Essa mesma história, existe um ponto que a gente vai poder pegar mais alguns detalhes, mais algumas informações que vão nos ajudar para compreender o que a gente quer falar aqui. E essa mesma história, a cura do servo do centurião, está escrito também em Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 7, versículo 1 ao 10. Está escrito lá também. Lucas 7, versículo 1 ao 10. E lá a gente tem algumas informações extras sobre o que aconteceu. Algumas informações que Lucas relatou, que em Mateus não foi relatado, com uma riqueza de detalhes. E aqui eu vou te passar essa riqueza desses detalhes. Quando a gente faz a leitura de Lucas 7, 1 ao 10, você vai ver lá que quando Jesus terminou seus discursos para os povos que estavam ouvindo, ele entrou em Cafarnaum, tudo certinho. E aqui é descrito no versículo 2 que o servo de um centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. Olha só a diferença e essa riqueza de detalhes que a gente consegue ganhar na história relatada por Lucas. O servo era muito querido pelo centurião. O servo era amado pelo centurião. O centurião gostava dele. E na sequência, no 3, diz que quando ele ouviu falar de Jesus, você lembra o que eu disse? Que muitas pessoas talvez não conhecem Jesus, mas ouvem falar sobre ele. O centurião foi da mesma forma. Ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, do que ele fazia, dos milagres que ele estava operando, da palavra que ele estava manifestando. E ao ouvir falar sobre Jesus, ele pediu para que os anciãos fossem ao encontro de Jesus. Ele não quis ir. Por causa do quê? Por causa da lei. Por causa da lei que impedia esse contato. Ele não se sentia ao mesmo tempo digno de estar na presença de Jesus. Olha só que coisa louca, que coisa maluca. Um romano que, na teoria, desprezaria os judeus. Mas este centurião era diferente. Ele enviou os anciões judeus para lá para falar com Jesus. Olha, contem para ele lá. Contem para ele que o meu servo, ele está muito mal. Ele está com paralisia. Ele está gravemente atormentado. Que ele venha curar ele. E aí sim foi feito. Os anciãos dos judeus foram ao encontro de Jesus. Então aqui nós descobrimos outra informação relacionada a esse centurião. Qual é essa informação que dá na sequência do versículo 4 em diante ali? Que esse centurião, ele amava Israel. Olha só que coisa louca. Que informação tão importante para a gente destacar nessa história. Está escrito ali o seguinte: e chegando os anciões junto de Jesus, suplicavam com instância, dizendo: ele é digno de que faça isso, Senhor. Ou seja, os judeus estavam implorando a Jesus, com todas as forças que eles tinham naquele momento diante de Jesus, para que fosse feita a cura que o centurião estava pedindo. Por quê? E eles explicam: porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Olha só, o centurião não precisaria ter contato nenhum com o povo judeu. Poderia estar muito bem desprezando aquele povo. Mas esse centurião era diferente. Ele tinha o seu servo, ele gostava do seu servo, ele amava o seu servo era muito querido para ele. O povo judeu a quem ele estava cuidando daquela área também era querido para ele, porque ele investiu tempo, ele investiu dinheiro e fez uma sinagoga. Por que ele faria isso? Por que ele faria isso se ele não gostasse ou não amasse Israel? Ele edificou isso, ele fez algo diferente. Então nós temos essa riqueza de informação relacionada a esse centurião, que podemos nos encaixar nisso também. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você saiba que ele morreu numa cruz, que 3 dias depois ele ressuscitou, que ele executou diversos tipos de milagres,
que ele trouxe palavras de bênção para a vida das pessoas, palavras de transformação. Talvez você tenha ouvido falar sobre essas coisas, assim como o centurião. Mas você talvez não tenha percebido que você está amando coisas que provêm dele, amando coisas que vêm dele. Esse centurião ouviu falar de Jesus, não conhecia o Senhor, mas amava algo que era dele, algo que era destinado de Jesus, um povo que era de Jesus, o povo para quem ele veio. E talvez seja assim conosco. A gente pode talvez não conhecer nada sobre Jesus. Se for me perguntar sobre Jesus, olha, eu só sei que ele morreu numa cruz. 3 dias depois ele ressuscitou. Eu só sei que ele transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. Eu só sei essas informações básicas aí que a gente aprende até na escola. Mas talvez você não tenha nem percebido que nos mínimos detalhes da tua vida você ama a justiça que provém de Deus. Você ama a misericórdia que provém de Deus. Você ama o amor que provém de Deus. Ou seja, a pessoa que você é hoje, as tuas melhores características, elas provêm de Deus e você nem sabe. Provém de Deus, provém dos atributos do Senhor e você nem sabe. Mesmo você só tendo ouvido falar sobre o Senhor, tem características dentro de você, tem coisas dentro do seu coração que manifestam quem o Senhor é. Guarda isso, compreenda isso, que isso venha a ser marcado no teu coração. Só que a gente descobre que o centurião não se sentia digno de estar diante de Jesus. A gente descobre isso lá em Mateus. Pula para a situação que o centurião já estava de frente com Jesus e conversa com ele. Mas aqui ele manda primeiro os anciões judeus. E Jesus responde o quê? Da mesma forma, Jesus foi com eles. Jesus foi com os anciões. Jesus seguiu esse caminho. E quando já estava perto da casa, o centurião fez o quê? Enviou amigos. Ele mandou amigos para falar com Jesus. Na verdade, ele mandou amigos para enviar uma mensagem para Jesus. No outro capítulo de Mateus, no capítulo 8 de Mateus, ele já estava de frente para Jesus. Mas aqui, ele envia os anciões e envia depois amigos para entregarem uma mensagem do coração dele para Jesus, porque ele não se sentia digno. E a mensagem era aquela que a gente descreveu: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, pois eu também sou um homem sob autoridade. Um centurião romano tinha em média 100 soldados sob seu comando. Por isso ele descreve: eu mandava para eles vão, e eles vão. Falava para eles vem, e eles vinham. Eu dizia para o meu servo faz, e ele fazia, porque ele era um homem sob autoridade. Um homem que tinha autoridade, mas não se sentia digno de estar perto de Jesus, de estar diante de Jesus. E declarou isso para os seus amigos, e os seus amigos refizeram essa mensagem, recompartilharam essa mensagem. O que ele quer com isso? O que ele quer manifestar com isso? Por que tanto receio de falar direto com Jesus? Porque primeiro, ele manda o povo falar com Jesus. Manda anciões judeus, alguém da mesma religião, ir falar com Jesus. Depois, na sequência, ele manda seus amigos. Certamente os amigos não eram judeus, talvez fossem gentios, romanos também. E esses amigos foram falar para Jesus. Por que os amigos podiam falar com Jesus e ele não podia? Por que ele não queria? Por que ele não se sentia digno de falar com o Senhor? E ali é descrito, os amigos repassam a mensagem. Os amigos estavam dizendo para ele: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso nem eu considerei-me digno de ir até ti. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Me diz uma só palavra, Jesus, que o meu servo vai ser curado. Mas ele ainda não tinha visto a palavra de Jesus de perto. Ele não tinha visto essa palavra de Jesus
face a face. Primeiro ele manda anciões, depois ele manda amigos. E Jesus vai chegando no ponto principal. Jesus vai chegando no ponto onde ele quer falar, onde ele quer se manifestar, com quem ele quer conversar. Você pode não saber quem ele é, eu repito isso. Mas muitas características tuas refletem os atributos de Deus, quem Deus é. O amor, a paciência, a bondade, a misericórdia, a compaixão, tudo. Muitas características que você tem manifestado provém de Deus. Mas o Senhor quer falar diretamente com você. Talvez pessoas do teu convívio você converse. Pessoas do teu convívio sabem quem você é. E essas pessoas vão querer o teu bem. Essas pessoas vão lá e vão conversar com o Senhor sobre você, sobre a sua vida. Vão agradecer a Deus pela tua vida. Pois elas te conhecem, por são teus amigos. Primeiro ele vai mandar quem ele ajudava, quem ele estava cuidando, quem ele estava investindo tempo e dinheiro. Depois ele manda aqueles com quem ele conversava, com quem ele tinha relacionamento. Olha só que profundo isso. Mas precisava existir um momento em que o centurião precisaria estar de frente para Jesus. Precisaria sair da boca dele diante de Jesus o que ele pensava, o que ele acreditava. E isso acontece, não é descrito em Lucas, mas é descrito em Mateus. Que o centurião foi ao encontro do Senhor, ainda não havia chegado na casa. O Senhor foi ao encontro da casa do centurião e o centurião foi ao encontro de Jesus. E o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Portanto que eu mandei outros amigos para falarem com o Senhor. Eu mandei anciões judeus do seu mesmo povo para falar com o Senhor. Porque a lei me impede de estar diante de ti. Mas eu também não me sinto digno de estar diante do Senhor. E eu sei que existe algo profundo no que o Senhor tem manifestado nessa terra. No que o Senhor tem manifestado nos povos por onde tem passado, nas cidades por onde tem passado. É real o que você está fazendo. É real o que o Senhor está fazendo, Jesus. Eu não me sinto digno de estar diante de ti. Mas me diz só uma palavra. Não precisa ir lá em casa, me diz só uma palavra. E o meu servo vai ser curado. Por favor, só uma palavra. Ele poderia ter enviado, e ele enviou outros antes dele. Mas Jesus queria que ele mesmo se enviasse. Ele mandou mensagem através da boca de outros. Mas Jesus queria que ele mesmo falasse. Nesse exato momento, para você, o Espírito Santo quer dizer o seguinte: você pode não conhecer Jesus. Você pode não saber como se expressar diante de Jesus. Você pode talvez não se sentir digno de estar diante de Jesus. Sabendo o que ele fez, quem ele é, você pode ficar talvez até ter medo de Jesus, ter um leve temor. Mas saiba que o que você sente, que o que você tem manifestado, quem você é, o que você precisa, Jesus quer ouvir da sua boca. Jesus quer ouvir saindo da sua própria boca. Jesus não quer que você fique mandando recado. Ele acha perfeito, ele acha incrível que você reconheça o que ele faz. Jesus se alegra ao saber que você reconhece quem ele é. Mas ele quer estar diante de você e escutar da sua própria boca que você precisa dele, que você precisa de algo que só Jesus pode te oferecer. Creia nisso, receba isso. Ele mandou testemunhas do que ele acreditava, mas ele precisava ser testemunha. Você está compreendendo? Você consegue compreender isso? Ele precisava ser testemunha do que ele mesmo acreditava, porque ele só precisava de uma palavra. E hoje é momento de você manifestar sua fé em Jesus.
Você pode me dizer que não conhece Jesus, mas que você tem fé em Deus, que você acredita em Deus. É momento de você manifestar a sua fé agora, hoje, nesse exato momento. Porque se existe alguma necessidade na sua vida emocional, sua vida espiritual, financeira, é face a face com Jesus, frente a frente com Jesus, que você vai precisar, que você vai receber o que precisa. Face a face com Jesus é onde você precisa estar. Manifesta a tua fé, não acomode a tua fé, não transfira a tua fé, elementos da tua fé, o que você acredita, não fique só limitado a repassar essa mensagem. Não deixe que o sentimento do momento, algo da sua emoção, algo do que você está sentindo, te impedir de chegar diante de Jesus. Eu também não sou digno. Muitos de nós nos sentimos como esse centurião se sentia, além da lei. A lei já impedia os povos de se misturarem, de se associarem. Mas Deus mostrou para eles, os cristãos, mostrou para nós, que ninguém pode ser considerado impuro ou impróprio. E você também não. Você não pode ser considerado tão ruim. Você não pode nem mesmo se considerar tão mal. Você pode ser alcançado por Jesus. Você vai ser alcançado por Jesus. Então, se existe algo te impedindo, fazendo com que você não se sinta digno de estar diante de Jesus, que esse sentimento seja quebrado hoje. Se existe algo dentro de você te impedindo de conversar com o Pai, que esse sentimento seja quebrado hoje. Se existem vínculos de amizades que estão te impedindo de se conectar com Jesus, de conversar com Jesus, que isso seja quebrado hoje. Se existe alguma instabilidade espiritual querendo te impedir de conversar com o Senhor, que isso seja quebrado hoje, no nome dEle, no santo nome do Senhor. Vai diante de Jesus, dê um passo adiante, manifeste a sua fé para Ele, frente a frente com Ele, fala para Ele o que você precisa, fala para Ele quem você é, fala as tuas necessidades, fala o que você tem passado, manifesta. Diz para Ele: Jesus, basta só uma palavra, eu só preciso de uma palavra sua, Jesus. Eu creio que o que eu preciso vai acontecer. A área que precisa ser transformada vai ser transformada. Eu creio em Ti, Jesus. Diz isso para Ele. Manifesta a tua fé para Ele. Me diga só uma palavra que o meu servo será curado. E ele compara, ele destaca para Jesus, ele fala exatamente a mesma coisa que ele mandou os outros falarem. Só que dessa vez era da boca dele. Era dele mesmo. Era o sentimento manifesto através dele mesmo. Chega de repassar a mensagem. Chega de parar simplesmente nessa questão de repassar a mensagem, mandar recado. Jesus quer ouvir da sua própria boca. Jesus quer ouvir você dizendo: eu não sou digno, Jesus, de estar diante do Senhor. Não sou digno do Senhor, entre na minha casa. Eu também sou um homem sob autoridade. Eu também tenho soldados sob meu comando. Eu sei o que é dizer para eles: vai, e eles vão. Dizer para eles: vem, e eles vêm. Dizer para o meu servo: faça isso, e ele vai fazer. Eu sei o que é isso. Mas basta só uma palavra do Senhor para que o meu servo seja curado. Relacionado à cura, Jesus, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade. Tu tens. Relacionado à transformação de vidas, Senhor, eu não tenho autoridade. Só o Senhor tem. Relacionado a uma renovação, uma restauração de sonhos, eu não tenho autoridade, Jesus. Só o Senhor tem. Basta uma palavra tua e a minha vida vai ser transformada. Basta só uma palavra de Jesus e a sua vida pode ser transformada. Então, quantos de nós estamos precisando de uma só palavra de Jesus? Quantos de nós pensamos isso internamente? Pensamos mentalmente isso? Precisamos dessa cura e não temos falado. Quantos de nós precisamos de só uma palavra do Senhor e não sabemos como nos expressar? Só que a boa notícia é essa. Hoje nós aprendemos com o centurião como nós precisamos fazer. Só uma palavra
de Jesus pode mudar tudo. Palavras do mundo, palavras de pessoas como a mim, como eu, pessoas como eu, pessoas como seres humanos em si, vão passar. Mas se as palavras proverem do Senhor, vierem direto dos céus para a sua vida, tudo vai ser mudado. Hoje, o meu desejo é que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. Hoje eu não quero que sejam minhas palavras sendo entregues para você. Eu quero que sejam palavras do céu, colocadas no meu coração, na minha mente, por Jesus, que eu estou repassando essa mensagem para você. Não é sobre mim, mas sobre aquele que me enviou para fazer isso. E hoje é da mesma forma, você precisa da palavra de Jesus, não da palavra do mundo, não da palavra de qualquer ser humano, não de uma palavra terrena, de uma palavra rasa, mas você precisa de uma palavra profunda, uma palavra que vai te trazer cura, uma palavra que vai te trazer restauração completa, uma palavra que vai te trazer vida, e vida em abundância. Essa palavra só o Senhor Jesus tem. Só o Senhor Jesus tem essa palavra para você. Só que olha que incrível que acontece depois. Agora a gente vai chegar na parte da fé que alegra Jesus. Jesus, ao escutar o que os anciões e os amigos passaram para ele sobre o sentimento do centurião, Jesus fica maravilhado. E Jesus diz para a multidão que estava o seguindo: eu nunca vi uma fé tão grandiosa como essa. Não em Israel. Que fé incrível. Que fé maravilhosa, que fé grande é essa. Jesus fica maravilhado com essa fé. Jesus fica alegre com uma fé manifesta dessa forma. E muitas vezes a pessoa não tem nem noção disso. Então, por isso que eu quero dizer para você nessa noite: manifesta a tua fé. Manifesta a tua fé diretamente para Jesus. Quando você estiver frente a frente com Ele, você está frente a frente com Ele na oração, quando você orar, quando você falar palavras para Jesus, você vai estar manifestando a sua fé nele. E ali, o Senhor Jesus vai estar alegre, ouvindo a tua voz. Porque você vai estar buscando quem realmente vai saciar a tua sede. Você vai estar buscando quem realmente vai saciar a tua fome. Você vai estar buscando quem realmente vai transformar a tua vida, de dentro para fora. Quão maravilhosa essa fé, que não vê as coisas acontecendo, mas ela acredita que já aconteceu. Ela vive como se já tivesse acontecido. E essa é a nossa fé. 2 Coríntios 5:7 está escrito lá o seguinte: porque vivemos por fé e não por vista. Ou seja, eu vivo crendo no milagre. Eu vivo como se o milagre já tivesse acontecido. Para mim, Jesus, basta uma palavra tua. Eu não sei se quando eu chegar na casa, quando eu voltar para casa, meu servo vai estar curado. Mas sabe como é que esse centurião andou, caminhou de volta para casa? Crendo que o milagre já havia acontecido. Crendo que a cura já havia acontecido. E assim é com você, assim é com a sua vida espiritual. Basta uma palavra de Jesus. E se Jesus vai te fornecer a cura, viva como uma pessoa que já recebeu. Se Jesus te fornece as bênçãos, viva como uma pessoa que já é abençoada. Se Jesus te fornece o amor, viva como uma pessoa que já é amada, que já se sente amada. Viva como se o milagre já tivesse acontecido. Porque ele já aconteceu aí dentro. O maior milagre já aconteceu na sua vida voltada para Jesus. Na cruz do Calvário, o maior milagre aconteceu, pois nós estávamos mortos e hoje vivemos graças ao sacrifício de Jesus, graças ao amor de Jesus. Hoje eu posso não ver o milagre, mas eu vivo como se estivesse vendo, pois eu vivo pela fé, não pelos meus olhos, não pelo que os meus olhos podem ver. Porque enquanto a gente ficar voltado pelos que os nossos olhos veem, a gente vai ficar limitado. A gente vai ficar baseado em aparência, baseado no que temos. Mas quando nós vivemos por fé, nós somos baseados no que Deus vê. E o que Deus vê vai muito além do que os olhos enxergam. Creia nisso, receba isso. Uma palavra de Jesus basta. No versículo 11,
Ele faz um destaque no capítulo de Mateus, versículo 8, versículo 11. Jesus diz o seguinte: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino vão ser lançados em trevas profundas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que a gente aprende com isso? Jesus destaca que ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o reconheceu. Ele veio ampliando a salvação de um povo exclusivo para toda a humanidade, seja gentil, seja judeu. A salvação de Jesus, a cruz de Jesus foi manifesta para todos. E a mensagem que o Senhor tem para você hoje é que não importa de onde você veio. Eu não sei de onde você veio, não sei a tua história, não conheço o que você tem passado. O Senhor sabe. Então não importa de onde você veio. Se você vem do norte, se você vem do sul, se você vem do leste, do oeste, não importa. Existe uma mesa que está pronta, esperando você para você se sentar. E nesta mesa estão Abraão, estão Isaque, estão Jacó, estão os discípulos. Nessa mesa existe o relacionamento. Nessa mesa não existe fome espiritual. Nessa mesa não existe sede espiritual. Não importa quem você é. Não importa o que você já fez. Não importa de onde você veio. Essa mesa está pronta para você que tem fé. Que tem a fé que alegra o Senhor Jesus. Essa mesa está disponível para você. E essa mesa vai gerar relacionamento. Essa mesa vai gerar o relacionamento com o Senhor. Só se senta à mesa pessoas que se conhecem. Pessoas que compartilham do mesmo ambiente. E se Jesus tem uma mesa para compartilhar com você, é porque Ele quer te conhecer. Mesmo Ele já conhecendo. Antes mesmo de você falar, Ele já te conhecendo, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você falar. Existe essa mesa pronta para você. Para você que tem a fé que alegra o Senhor Jesus. Para você que tem uma fé que não é baseada no que enxerga, mas baseada no que Deus enxerga, no que Deus vê. E isso vai muito além do que nossos olhos enxergam, irmão. Isso vai muito além. Que a tua fé alegre o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar nesse momento alegre, maravilhado, ao te ver crendo nele, ao te ver entregando tuas necessidades, o teu emprego, a tua casa, a tua família nas mãos dele. Pode ter certeza que o Senhor Jesus está maravilhado, está feliz ao saber disso, ao ver que você está fazendo isso. E você vai viver como alguém que já recebeu tudo o que pediu do Senhor. Você vai viver como alguém que já tem tudo por causa do amor do Senhor. Então, nunca vai terminar na palavra de Jesus. Basta só uma palavra dele e tudo muda. Mas não é aí que para. Isso continua na mesa que nos é proposta, na mesa que nos está disponível. E dessa mesa é gerado o relacionamento com o Senhor. Pois aí que está. No versículo 13 ele diz para o centurião: segue o teu caminho, e como você acredita, que aconteça. Teu servo vai ser curado. E quando ele chegou na casa, seu servo estava curado. Estava ação o que antes estava totalmente condenado. Siga o caminho que te é proposto. Siga o caminho que você está percorrendo. É por causa de Deus. Siga o caminho que Deus está te propondo. Com fé. Baseado na fé que Ele depositou em você. Baseado na fé que você está depositando em Jesus. Segue o seu caminho. Com a palavra gravada no teu coração. 2 Coríntios 3:3 está escrito que nós somos cartas vivas de Cristo. Não escritas com tinta, mas com o Espírito Santo vivo. Não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, o coração. Então o caminho que você for percorrer, percorra. O caminho que você precisar caminhar, caminhe. Mas não caminhe sem a palavra de Jesus. Caminhe com a palavra gravada no teu coração. Não dê nenhum passo
sem o Senhor Jesus, sem a palavra que Ele tem para você. Essa é a minha oração, é isso que o Espírito Santo quer manifestar na sua vida. A fé que alegra o Senhor Jesus, a fé que deixa o Senhor Jesus feliz. E quando a gente exerce essa fé, a gente coloca essa fé em prática, nós vamos percorrer os caminhos que nos é proposto. Eu vou caminhar, mas eu não vou caminhar sem Jesus. Eu não vou caminhar sem a palavra dele. Eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, mas eu não vou enfrentar sem a palavra de Jesus. Eu vou enfrentar com a palavra dele comigo. Eu vou viver como alguém que caminha com Jesus. E isso é o que precisa ser feito. Não termina na fé. A fé é o começo. Viva por fé. Ou seja, caminhe, percorra, enfrente, confronte, esteja pronto, mas nunca sem o Senhor. Ande com o Senhor Jesus. Ande com a palavra dele gravada no teu coração. Para a gente finalizar esse momento, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Nesse momento, se você quiser fechar os seus olhos de onde você estiver, fecha e recebe essa oração em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu te peço que o teu Espírito Santo esteja repousando na casa dessa pessoa que está me escutando, dessa pessoa que está me vendo. Como eu já declarei, Jesus, que não sejam palavras minhas, mas daquele que me enviou, que sejam palavras do Senhor. Nesse exato momento, eu quero dizer para você que você não dê mais nenhum passo sem o Senhor Jesus, que você não dê mais nenhum passo sem a palavra dele gravada no teu coração, que você venha caminhar o caminho que te é proposto, que você venha percorrer a corrida que te é proposta, que você venha enfrentar o que precisa ser enfrentado com Jesus, e você vai enfrentar, e você vai superar, porque Ele te faz mais que vencedor. Que você venha confiar no amor dEle, ter fé em quem Ele é, e a cura já aconteceu, a cura vai acontecer, começa de dentro para fora. Receba isso no teu coração, que isso seja uma virada de chave na sua vida, que a tua fé venha alegrar o Senhor Jesus, que ela não estacione apenas em mandar recado, mas que seja de frente com o Senhor, que o Senhor escute da sua boca que você acredita nele, que você confia nele. A tua fé vai alegrar Jesus, a tua fé vai alegrar Ele, e desse momento em diante as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, as coisas vão ser transformadas. O que estava velho vai ser revivificado, renovado, vai ser transformado. Os sonhos que antes estavam destruídos vão ser restaurados pelo Senhor. O que antes estava morto vai ser ressuscitado pelo Senhor. O Senhor Jesus vai transformar tudo quando você tiver a fé que alegra Ele, a fé que deixa Ele maravilhado. E é através dessa fé que você vai caminhar a partir de hoje. Não dê mais nenhum passo sem o Senhor. Não dê mais nenhum passo sem a palavra dele gravada no teu coração. Que essa mensagem tenha sido gravada na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Que você não venha sair desse vídeo vazio, mas que venha sair cheio da presença de Deus, cheio de quem Ele é, cheio do que Ele pode fazer. Confie, caminhe com o Senhor. Obrigado por esse momento especial, que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo, que a palavra do Senhor tenha sido gravada na tua mente. E eu te espero no nosso próximo encontro na semana que vem. Amém? Seja abençoado, seja agraciado pelo Senhor. Que a graça e a paz do Espírito Santo, de Jesus, de Deus Pai, esteja com você hoje e para sempre. Um forte abraço.